Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula do nosso curso Finanças para toda a Vida. A gente já passou aí por diversos temas, já falamos sobre a importância de ter conhecimento, ter controle, ter um bom planejamento das suas finanças. Na última aula, lembrando um pouco, a gente falou sobre esse orçamento familiar, né, e o planejamento, e a gente viu como equilibrar, não é, as finanças, usando o controle que a gente comentou sobre como equilibrar de forma que o nosso orçamento ele se encaixe, né, com a nossa renda. E eu tinha até colocado uma meta, não é, um objetivo ali de a gente ter pelo menos 20% de superávit no planejamento. E agora nessa quarta aula a gente vai então para o nosso quarto tema. Lembra que a gente falou que o nosso curso seria estruturado em 4 temas: conhecimento, controle, planejamento e investimento. Então, agora nesse quarto tópico do curso de finanças. Então, hoje a gente vai falar sobre investimento. Investimento é o que a gente vai fazer com esses 20% que a gente conseguiu se organizar para sobrar pelo menos 20%. Espero que tenha sido mais do que 20%. Mas o que a gente faz agora que a gente equilibrou as nossas finanças? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai direcionar esse dinheiro desses 20% do nosso orçamento? 20% é uma referência, tá? No mínimo 20%. Mas se for mais, muito melhor, não é? Sinal que suas finanças estão bem equilibradas. E para falar sobre investimento, então, eu disse que a gente sempre vai ter a Bíblia na mão. E eu quero antes ler um texto com você, um texto muito especial que fala sobre dinheiro e nossa relação com dinheiro. Um texto dito por alguém muito especial, dito por nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte, o sermão mais importante que Jesus já pregou, o sermão mais importante que já foi pregado na história, né, da humanidade, provavelmente, que está lá em Mateus 6. Na verdade, o Sermão do Monte começa no capítulo 5, mas o texto que eu quero ler está no capítulo 6 de Mateus. Então, Mateus 6, a partir do versículo 19, que fala sobre o tesouro, fala sobre tesouros, fala sobre como a gente lida com o dinheiro. Né? Um texto essencial quando a gente fala de dinheiro. Então, eu quero ler esse texto com você para a gente falar sobre investimento e como investir, aonde colocar o nosso dinheiro. Então, olha só o que diz lá, Mateus 6, do 19 até o 24. Fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse texto ele é como uma flecha quando a gente fala sobre dinheiro e a nossa relação com o dinheiro. A gente vai observar algumas coisas nesse texto até o final da aula, tá bom? Então, guarde esse texto, se você está com a sua Bíblia aí, deixa ela aberta para você acompanhar até o final da aula. Mas é interessante que Jesus começa, então, falando sobre tesouros. E não é a primeira vez que Jesus fala sobre tesouros. Eu já mencionei aquela parábola do reino dos céus, que é como um tesouro escondido, que o homem encontra aquele tesouro. E então aqui Jesus ele está falando no contexto de dinheiro, mas ele também está falando sobre tesouros, 2 tipos de tesouros, um tesouro terreno,
um tesouro eterno. E quando ele fala sobre tesouros, o que Jesus está fazendo é uma relação direta e uma relação até inevitável, entre dinheiro, riquezas e felicidade. Porque tesouro aqui a gente pode entender como aquilo que te traz felicidade, onde você espera encontrar felicidade. E Jesus está falando sobre dois tipos de investimentos, dois tipos de tesouros que você pode ter, ou seja, dois lugares aonde você pode buscar felicidade, em coisas terrenas ou em coisas eternas. E o meu desafio para você hoje é pensar em investimentos. Eu disse que investimentos a gente vai quebrar em 2 aulas, então essa aula e a próxima nós vamos falar sobre investimentos, mas nessa aula eu quero te desafiar a investir em coisas eternas. Investir em coisas eternas, investir em coisas que durem muito mais do que essa vida, que não podem ser roubadas por um ladrão, destruídas pelo fogo, não podem ser consumidas pela traça, mas coisas que duram eternamente, coisas que vão te trazer uma alegria eterna, uma alegria muito maior. E sim, nós queremos e buscamos essa alegria, e não é à toa que a própria Bíblia fala que existe muito mais alegria em dar do que em receber. E é por isso que eu quero te desafiar e te mostrar que esse tesouro eterno, aonde você pode investir o seu dinheiro, está relacionado a uma coisa que eu quero chamar de generosidade. Generosidade. É lógico que o texto aqui, quando Jesus fala sobre tesouros eternos, ele não está falando sobre exatamente ou exclusivamente sobre doar o seu dinheiro para alguém, para alguma causa específica. Não é só sobre isso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é que a sua alegria não tem que ser buscada em coisas terrenas, coisas finitas, mas sim em coisas eternas. E quando o seu tesouro estiver nas coisas eternas, então todos os seus esforços, todos os seus recursos vão ser direcionados para esse tesouro, porque aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então todos os seus esforços, o seu tempo, os seus pensamentos, os seus talentos, a sua energia vai ser direcionada para coisas eternas. E o seu dinheiro também vai ser direcionado para coisas eternas, para coisas que valem mais do que essa vida, para coisas que duram mais do que essa vida. Porque já que o dinheiro em si não é o seu tesouro, então o dinheiro vai ser investido naquilo que é de fato o seu tesouro. E é por isso que eu quero falar tanto sobre a importância da generosidade para a vida cristã. Porque a generosidade é você investir em coisas muito maiores do que você. Investir em vidas, investir no reino de Deus, investir em histórias, investir em causas que durem muito mais do que a sua vida. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre essa generosidade. E eu quero definir um pouco o que é generosidade aqui, e por que que eu vou chamar isso de generosidade? Porque por generosidade, se você já olhou lá a nossa planilha e você viu que lá, logo depois da renda, o primeiro grupo ali de saídas, tem esse nome, generosidade, e eu coloquei ali 3 linhas, tá? E são dessas 3 coisas que a gente vai falar hoje, né? As 3 linhas são dízimos, ofertas e doações, tá? E por que que eu estou falando como generosidade? Porque eu não quero me limitar só a falar de dízimo, que normalmente é o assunto que a gente mais fala. Eu não quero também me limitar a falar só de doações, de caridade, mas eu quero colocar tudo
como uma forma de investimento em coisas eternas. Que você possa pensar com essa mentalidade e a gente possa pensar muito além do que 10% ou muito além do que uma oferta para uma campanha específica, mas que o nosso coração seja generoso de verdade e seja aberto para poder dar e repartir sem limitações ou sem restrições. Então, vamos pensar um pouco sobre generosidade, tá bom? E eu espero que hoje você seja desafiado a colocar isso com muito carinho no seu orçamento também, porque isso é essencial a todo cristão que administra bem aquilo que não é dele, mas é de Deus e que Deus deu para que ele administre e reparta o que sobra. Isso é generosidade. Mas vamos lá então, vamos esclarecer algumas coisas sobre generosidade cristã. E normalmente quando a gente pensa nesses 3 itens, o item que mais a gente fala e mais a gente discute, que mais causa até polêmica, é a questão do dízimo. E eu quero te dar uma nova perspectiva para isso, uma nova perspectiva para o dízimo. Quando você olhar para as suas finanças e tiver aquela linha ali do dízimo, eu quero que você olhe para aquela linha com uma nova perspectiva, com uma perspectiva, se você ainda não entendeu o que é aquela linha, o que é aquela saída do dízimo, espero que hoje isso fique claro para você e que você lide com isso de uma forma bíblica, de uma forma verdadeira, de uma forma diferente, tá bom? Então, vamos começar dizendo o que a generosidade cristã não é, para esclarecer algumas coisas, alguns mal entendidos com relação à generosidade cristã e com relação principalmente ao dízimo nessa primeira parte, tá bom? Mas lembra que a gente não está se limitando ao dízimo. Então, o que o dízimo ou o que a generosidade cristã não é? Em primeiro lugar, não é uma dívida com Deus. O dízimo não é uma dívida com Deus. Não é você pagando para Deus 10% que você deve para Ele. Não é isso. Se você pensa que você deve 10% para Deus da sua renda, você está muito enganado sobre o que é de Deus e o que é seu. Porque, afinal de contas, tudo que você tem, tudo que existe nos céus e na terra, já é de Deus. Não tem como você dever uma coisa que já é dele. Tudo pertence a Ele. E Deus não precisa cobrar a dívida. Aliás, se existe alguma coisa que nós devemos a Ele, é tudo que nós temos, toda a nossa vida, tudo nós devemos a Ele, porque tudo pertence a Ele, nós usamos aquilo que Ele nos dá, nós administramos e desfrutamos daquilo que Ele nos dá. Se Deus fosse cobrar uma dívida da gente, a gente teria que pagar com a nossa vida. Esse é o resumo de tudo. Não tem como nós pagarmos qualquer coisa para Deus. É por isso que o Evangelho e o cristianismo é baseado na graça. É de graça. Tudo que nós recebemos de Deus é de graça. Não existe dívida com Deus, porque Ele nos deu tudo de graça. Ele não nos cobra nada. Ele não cobra nada em troca, porque senão não seria graça. Então, o dízimo não é uma dívida que você tem com Deus, que você tem que quitar 10% e você tem que pagar. Não é uma obrigação que você tem para quitar com Deus. Isso é um pensamento muito... que diminui muito o que é o oferecer algo diante de Deus. Não se esqueça, nós não temos como pagar qualquer dívida com Deus. E essa dívida, se fosse cobrada de nós, seria muito, infinitamente maior do que 10%. Então, o dízimo não é uma dívida com Deus. O dízimo ou as ofertas e qualquer coisa que você ofereça para Deus também não é ou não deve de forma alguma ser tratado como uma barganha com Deus. Não é também uma troca com Deus.
uma troca do tipo assim, eu vou dar 10 para Deus e vou receber 20, ou vou dar 10 para Deus e vou receber 100. Não caia nessa história. Se alguém te contou isso, se alguém tentou te convencer a oferecer algo ou a doar algo com esse argumento de que você vai receber em dobro, que você vai receber vezes 10, vezes 1000, vezes 200, não caia nessa. Isso é uma mentira. Isso não é uma promessa de Deus, não é uma promessa bíblica, são textos usados fora de contexto, fora de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação bíblica. O dízimo e a oferta não é uma barganha com Deus. Quem somos nós para barganharmos, para negociarmos, para trocarmos com Deus qualquer coisa? Então, não caia nessa também. Tá? Eu não quero te iludir, eu não quero te induzir a algo com uma falsa promessa e uma falsa expectativa, do tipo assim, vem aqui, traz a chave do seu carro, limpa a sua conta bancária e você vai ter o dobro daqui um mês. Não, nada disso, não cai nessa. Não caia nessa. Dízimo e oferta e qualquer coisa que você ofereça para Deus não é uma barganha. Lembra que a graça é o que é o ponto central de todo o cristianismo, de todo o evangelho. Não existe troca com Deus. Existe um Deus que nos dá tudo de graça. Você não negocia com Deus. Ele te dá de graça. É fantástico, é libertador isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se iludir e não cair em argumentos mentirosos a respeito daquilo que a gente oferece para Deus. Em terceiro lugar, o que o dízimo não é. E eu anotei isso aqui porque eu estava pensando sobre como eu mesmo já me vi algumas vezes argumentando sobre dízimo, por exemplo, para alguém de fora da igreja. Mas, embora seja um bom argumento, uma boa explicação para quem é de fora da igreja, é importante a gente ter na cabeça que o dízimo, ele não é uma espécie de condomínio da igreja. Sabe, eu já expliquei uma vez assim para alguém de fora da igreja que, da mesma forma como um condomínio, ele tem despesas e daí cada um contribui com uma parte para ter aquelas despesas, a igreja também funciona assim, não é? Ela tem um orçamento e ela precisa ter entradas para poder pagar aquelas saídas e tal, e tudo isso é muito transparente na nossa igreja, pelo menos eu te garanto que isso é extremamente transparente. Então, assim, é uma forma lógica da gente argumentar que existem custos e obrigações para ser pagas pela igreja e por isso a gente precisa estar contribuindo para sustentar esses custos e todos os projetos e tudo que é feito pela igreja. Existem pessoas assalariadas e pagas pela igreja que custam e existem todos os recursos, o prédio, tudo, enfim, você sabe disso. Mas olha só, a minha relação com o dízimo não deve ser uma mera relação de eu preciso contribuir para que as contas sejam pagas. Eu quero que você olhe para o dízimo e para as ofertas de uma forma espiritual. E não simplesmente como uma conta que precisa fechar, uma conta da igreja que precisa fechar. O orçamento da igreja tá baixo, o tesoureiro sempre está lá analisando, né, e vendo assim, agora está baixo, precisa ter mais entradas, tal, porque assim, ele precisa pagar as contas. Mas vamos pensar de forma espiritual o dízimo. Deus é o dono da igreja. E assim como Deus é o dono da igreja, Deus é o dono de todos os recursos que existem nos céus e na terra. Deus é dono de todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro, reais, dólar, euros. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor da economia global. Ele é o Senhor de todas as coisas, tangíveis e intangíveis.
Ele é Deus sobre todas as coisas. Deus não precisa do nosso dinheiro para que a sua obra seja sustentada. Entende? Deus não precisa das nossas esmolas. Deus não precisa que você sustente a igreja dele. É Ele quem sustenta a igreja dele, porque Ele é o Deus de todas as coisas. Sim, a conta da igreja que o tesoureiro fecha lá, ela tem as entradas com a sua contribuição e tem as saídas. Sim, mas a igreja pertence a Deus e Deus proveria outros meios, mesmo se você não existisse. Deus não precisa do seu dinheiro. Entende? Coloca isso na sua cabeça. Deus não precisa do nosso dinheiro. Então, o dízimo não é isso. O dízimo não é uma forma de você pagar as contas de Deus, pagar as contas da igreja. Não é isso. Então, vamos desmistificar o dízimo, as ofertas. Agora, vamos olhar para os dízimos e para as ofertas da perspectiva bíblica, da perspectiva espiritual. Então, eu falei sobre o que não é. E agora eu quero falar sobre o que é. O que é o ato de dizimar, o ato de ofertar, o ato de doar e de ajudar o próximo? Porque eu não quero só colocar na generosidade aqui aquilo que a gente oferece para a igreja, né? Ou na igreja, a gente oferece para Deus, mas oferece na igreja, na forma de dízimos, de ofertas, mas também aquelas doações que a gente ajuda outras pessoas, ajuda outras instituições, ajuda um familiar que está precisando de ajuda, ajuda alguém, algum conhecido, vai lá, dá uma cesta básica para alguém, faz uma doação para alguém. Eu quero colocar tudo isso aqui. E eu quero mostrar o que é, de fato, a generosidade cristã. E por que ela vai muito além de 10%. E a gente vai falar sobre 10% aqui, se realmente deve ser 10%, deve ser mais, deve ser menos. Mas, então, o que é? Se a generosidade não é uma dívida com Deus, não é uma barganha com Deus, não é uma forma de pagar as contas, pagar o condomínio da igreja, não é nada disso, então o que ela é? E eu quero te dizer duas coisas sobre a generosidade cristã, que eu quero que isso fique no seu coração e que toda vez que você oferecer alguma coisa, você tenha isso em mente. A primeira coisa é que generosidade cristã é, na verdade, uma forma de adoração. De adoração. E aí eu vou pegar o texto aqui de Mateus de novo. Porque lembra lá na primeira aula que eu falei que o tema dinheiro foi um dos temas mais falados por Jesus? E a gente ficou com aquela dúvida assim, por que Jesus deu tanta atenção para o tema dinheiro? E aí a gente falou sobre a importância de administrar bem o dinheiro, sobre a importância de se satisfazer em Deus e não no dinheiro. E a gente foi vendo algumas coisas que mostram a importância desse tema na nossa vida. Mas a questão mais importante quando a gente fala sobre dinheiro e o porquê que Jesus falou tanto sobre dinheiro, ele deixa evidenciado não só nesse texto, mas nesse texto aqui também. E o que eu quero mostrar para você é que o dinheiro e a nossa relação com o dinheiro, ela é tão importante para a nossa vida, porque o dinheiro, ele tem uma capacidade, ou ele tem uma tendência, ou melhor, nós temos essa tendência, que com o dinheiro, que nós não temos com tantas outras coisas assim, ou não são tantas outras coisas que conseguem nos inclinar de tal forma quanto o dinheiro a colocar essa coisa, no caso, o dinheiro, no lugar de Deus nas nossas vidas. O dinheiro, ele tem essa capacidade de querer assumir o lugar de Deus
nas nossas vidas. Olha só o que Jesus falou aqui. A gente leu no versículo 17 sobre 2 tesouros. E aí Jesus fala assim, porque onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E olha só, o nosso coração, se ele estiver no dinheiro, então significa o seguinte, ele não está em Deus. E lembra o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus resume todos os mandamentos, ele pega lá o primeiro mandamento de Moisés, ele dá aquela incrementada e fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Se o seu coração está no dinheiro, o seu coração não está em Deus. Mas ele continua e fala que os olhos também, os olhos, o nosso foco, ou ele está no dinheiro ou ele está em Deus. Porque se os nossos olhos, né, estiverem em trevas, né, que grandes trevas serão essas? Porque eles deveriam estar em Deus. Mas no versículo 24, aí Jesus vai dar aquela cartada final sobre a nossa relação com o dinheiro. E ele fala sobre 2 senhores. Ninguém pode servir 2 senhores. Porque ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai desprezar um e se dedicar ao outro. E aí, para não deixar nenhuma dúvida, Jesus termina falando assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, não existe espaço para as duas coisas no nosso coração. Ou é Deus, ou é o dinheiro. Se o dinheiro está no nosso coração e se nós servirmos o dinheiro, nós não servimos a Deus. Entende? Não tem meio termo. Não tem opção. É isso que Jesus está colocando aqui no versículo 24. Não tem meio termo. E eu vou te dizer uma coisa. Quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, que não é Deus, isso tem um nome. Isso se chama idolatria. O dinheiro é o maior ídolo que existe. Você pensa que idolatria é construir uma imagem, adorar aquela imagem e tal? O grande ídolo de todos os tempos, o maior ídolo que ocupa o lugar de Deus no coração da maioria das pessoas se chama dinheiro. O dinheiro ele tem essa capacidade de se tornar um Deus na nossa vida. E é por isso que Jesus se interessou tanto em falar sobre o tema dinheiro. É por isso que Jesus fala tanto sobre dinheiro, porque a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro mostra a forma como nós nos relacionamos com Deus. Porque um ou outro ocupa o espaço central no nosso coração. Se é o dinheiro, não é Deus. Se é Deus, não é o dinheiro. Os dois não conseguem ocupar o mesmo espaço. Então, o dinheiro, ele traz o risco de idolatria na nossa vida. Então, Deus deseja ter esse lugar central. Então, por que eu estou falando tudo isso para falar sobre dízimo e oferta? A questão é que, quando eu ofereço o meu dinheiro a Deus, num ato de adoração, na verdade, a grande ação do meu coração é mostrar e evidenciar e tornar isso em uma atitude prática a resposta de quem de fato é o meu Deus. Veja bem, olha só como essa atitude é muito importante. E se você fizer essa atitude como alguém que está pagando uma dívida, você não está tendo uma atitude de adoração. Se você fizer essa atitude como quem está negociando com Deus, você não está tendo uma atitude de adoração. Olha só, se você está negociando com Deus de dar 10 para receber 20, na verdade você ama o dinheiro e você quer aumentar o dinheiro. Você está dando 10 para ter mais dinheiro. Então o seu Deus é o dinheiro. Não é Deus, o Deus verdadeiro. Então você está oferecendo algo para Deus, mas rejeitando Deus no seu coração. Agora, quando nós oferecemos algo para Deus com uma atitude de adoração, a gente está dizendo assim, Deus é mais importante do que o meu dinheiro. Em outras palavras, é mais importante aquele que me deu do que o que ele me deu. É mais importante aquele que presenteia do que o presente.
Deus é mais importante do que o dinheiro. E eu reconheço que o dinheiro que eu tenho, todo ele, não é 10%, 100% dele pertence a Deus, vem de Deus. Foi Deus quem proveu esse dinheiro para mim. Então eu não tenho nenhum problema em abrir mão de uma parte dele e entregar a Deus em reconhecimento ao fato de que tudo pertence a Deus e que Deus é o Senhor da minha vida e não o dinheiro. Entende? Se você tem dificuldade de dar 10%, é porque você ama o 100%. Agora, se você ama a Deus, então você entende que o 100% do seu dinheiro não é mais importante do que Deus e, na verdade, veio de Deus. Então você não tem nenhuma dificuldade em ofertar. Entende como isso muda a nossa perspectiva sobre oferecer algo a Deus? A generosidade cristã é uma atitude de adoração, de mostrar e mostrar para você mesmo e de tornar isso uma prática, algo, uma ação, o fato de quem é o seu Deus. De que o dinheiro não é o seu Deus. Essa é a primeira coisa sobre o que é a generosidade cristã. Mas, em segundo lugar, a generosidade cristã, ela é também um investimento. Ela é um investimento que traz retorno. Porque isso é a ideia de um investimento, algo que você coloca para ter retorno. Ela é um investimento em alegria eterna. Um investimento em alegria eterna. Porque sim, todos nós queremos ser felizes. E você pode investir em coisas terrenas, coisas que vão acabar, ou você pode investir em coisas eternas. É por isso que Jesus começa esse texto que fala sobre ídolos. O texto de Mateus 6 que a gente leu fala sobre ídolos. É por isso que Jesus começa esse texto falando sobre tesouros. Sobre, olha, troca esse ídolo terreno que promete uma alegria terrena, que são as coisas materiais, o dinheiro, troca isso por coisas eternas. Troca isso por uma alegria eterna. Troca isso por coisas que durem muito mais do que a vida. Eu falei que o texto ele fala sobre muito mais do que tesouro como dinheiro. Mas a questão é, se o dinheiro não é o seu tesouro, se as coisas terrenas não são o seu tesouro, então você vai aplicar essas coisas em coisas que sim são valiosas, são eternas. Sabe? A nossa vida aqui na Terra, ela não é eterna. Mas nós vamos passar uma vida eterna com Deus. Se você tem a Jesus como seu Senhor, você vai passar uma vida eterna com Ele. E sabe, vidas são eternas. Você pode abençoar pessoas e ajudar outras pessoas a viver essa vida, essa alegria eterna. Você pode investir na vida de pessoas, você pode deixar um legado, você pode impactar outras pessoas, você pode deixar uma marca que dure muito mais do que a sua vida. Sabe aquela ideia de que caixão não tem gaveta, não é? Sabe, você pode... eu vi uma vez um bilionário, não é? Que morreu e conta a história que perguntaram para a família dele assim, o que ele deixou? E então alguém respondeu assim, tudo. Ele deixou tudo. Porque ele não conseguiu levar nada. O caixão não tem gaveta, não adianta. Você acumular tesouro na terra é uma grande loucura. Porque um dia a sua vida terrena acaba e você não... Igual aquele homem que Jesus contou a parábola, que ele teve uma safra fantástica, acumulou um monte de... uma colheita absurda. Então ele falou, vou construir um celeiro maior, vou guardar mais e vou descansar. Então Jesus faz um comentário e diz assim, louco, essa noite mesmo vão pedir a sua alma e o que você tem? De que adiantou? Não adiantou de nada. De que adianta você investir todos os seus recursos e tudo em coisas finitas? Quando a gente divide, quando a gente é generoso, a gente investe
em coisas que duram muito mais do que a nossa vida, em coisas eternas, em uma alegria eterna, um retorno intangível, um retorno que não pode ser comprado. Afinal de contas, Jesus falou isso, existe mais alegria em dar do que em receber. Você gosta de ganhar um presente, gosta de ganhar uma coisa, você ficaria feliz em ganhar na Mega Sena? Todo mundo já pensou nisso, não é? Não adianta falar que é santo, que nunca pensou o que você faria se você ganhasse na Mega Sena. Todo mundo já pensou nisso. Você ficaria muito feliz, não é? Agora, Jesus disse, Paulo cita isso lá em 1 Coríntios, falando assim que, ou melhor, em Atos 20, 35, Paulo cita que existe mais alegria em dar do que em receber. Pensa na alegria de um ganhador da Mega Sena. Então, o que a Bíblia diz é, existe uma alegria maior do que essa. E a alegria em dar e não em receber. Então, sim, dividir, ajudar, compartilhar, ser generoso, é um investimento que retorna em alegria e não em números financeiros, mas retorna em algo muito mais valioso do que rendimentos financeiros, retorna em rendimentos de alegria. Então pense na generosidade dessa forma. Existe mais alegria em dar do que em receber. Por fim, eu quero dar algumas dicas de como fazer, de como fazer para a gente ser generoso, ou de como a gente deve proceder nessa generosidade. E eu quero falar de 3 coisas aqui bem rápidas. A primeira delas, priorize a generosidade. Priorize a generosidade. Priorizar significa não dar, não dividir só aquilo que sobra. A gente tem a tendência de doar, de dividir, de compartilhar só aquilo que sobra. Mas, na verdade, a generosidade deveria ser a prioridade no nosso orçamento. É por isso que lá na planilha que você recebeu, começa lá com a renda, porque primeiro a gente ganha o dinheiro, e a primeira coisa que a gente faz com esse dinheiro, a gente divide, a gente compartilha, a gente é generoso. Então, logo depois da renda você vai ver, tá lá, generosidade, dízimos, ofertas e doações. Depois você vai alocar para as outras coisas, mas priorize a generosidade. Não tem que estar lá no final. Se sobrar, aí eu dou. Se sobrar, eu ajudo o próximo. Se sobrar, aí eu dou uma oferta na igreja. Não, priorize. Davi ensina para mim uma lição fantástica. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 21, Davi, ele foi oferecer uma oferta a Deus. A história é assim, ele tinha errado, tinha pisado na bola, e daí Deus falou, você vai em tal lugar e você vai erguer um altar e você vai oferecer um sacrifício para mim. E ele foi naquele lugar e aquela era uma propriedade privada. E ele vai e chega a comitiva real para oferecer lá, fazer o altar e tal, o holocausto. E quando ele chega, o dono daquela propriedade fala assim, Davi era o rei, né? Ele fala, é uma honra ter o rei aqui, pode pegar a terra que você quiser, essa terra aqui a partir de agora é sua. Usa, faz o que você precisar fazer nessa terra. E Davi, ele dá uma resposta tão fantástica nesse momento, ele fala assim, não, eu não quero ganhar essa terra. Me fala quanto que ela custa que eu vou pagar, porque eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Eu não vou oferecer para Deus uma coisa que foi de graça para mim. Eu não vou oferecer para Deus algo que não tem um custo para mim. Sabe, quando você oferece para Deus só o que sobra, isso não tem um custo no seu orçamento, está sobrando mesmo, não é? Não.
O que eu aprendo com Davi é que eu tenho que oferecer para Deus algo que me custe. Eu tenho que tirar de algum lugar para oferecer para Deus. Não pode ser o que sobra. Não pode ser aquilo que não tem custo, não vai pesar em nada para mim, não vai mudar nada a minha vida. Então, já que está sobrando, eu vou lá e ofereço para Deus. Não, não é assim. Não é assim. Lá em Provérbios, o Salomão, não é aquele milionário que a gente falou lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9 e 10, Salomão fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos. Não são os últimos, não é o que sobra. Não é assim, você colhe, depois assim come, e depois que você comeu, depois que você alimentou toda a sua família, o que sobrou, aí você vai lá e oferece para Deus. Não. Priorize. Priorize a generosidade. Priorize. Dê algo de valor para Deus. Priorize. Em segundo lugar, como que a gente faz isso? Dê proporcionalmente. Proporcionalidade é uma regra importante. Por isso que existe uma referência de proporcionalidade na Bíblia, e que eu tinha comentado, uma referência de 10%. 10% deve ser a sua referência. Não é uma regra assim, eu tenho que dar 10%, então eu vou lá e calculo 10%. Aliás, 10%, no Novo Testamento, em nenhum momento na Bíblia fala de 10%. Sabe por quê? Porque 10% é uma referência. 10% deveria ser usado como o mínimo. Na verdade, a gente deveria oferecer sempre mais de 10%. Não é 10%, e por isso daí vem o nome dízimo, não é da 10ª parte. Isso era uma tradição do povo de Israel. Quando a gente fala de generosidade, a gente fala de muito mais do que 10%. A gente não se limita a 10%. Essa é a ideia. Mas esse percentual, ele é importante porque ele dá uma ideia de proporcionalidade. Ou seja, quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Porque imagina só, imagina se nós recebêssemos um dízimo de 500 mil reais, do nada, assim, alguém fosse lá e assinasse um cheque, 500 mil reais, ou vamos pensar assim, 1 milhão de reais, né? Vai lá e bate a meta da construção e tal, fantástico, a gente ficaria super feliz e tal, seria fantástico. Mas se esse 1 milhão de reais for assinado pelo... Deixa eu pensar em alguém bem rico no Brasil. Eu só penso em pessoas de fora do Brasil. Por um jogador de futebol, vai, pelo Neymar, certo? Que ganha milhões de euros por ano, não é? 1 milhão de reais não é nada para ele, né? Ou pelo Bill Gates, né? 1 milhão de reais para essas pessoas não é nada. É menos de 1% do que ele ganha por ano, não é? Não é nada. Mas de repente vem uma pessoa e assina um cheque ali de 200 reais e ela ganha 1.000 reais. Entende? Para ela está dando 20%. Ela ganha um salário mínimo. Ela está dando 20% e é só 200 reais. É pouco perto de um orçamento, mas para Deus, ele sabe que aquela porção é muito maior do que 1 milhão de reais que o bilionário doou. É exatamente isso, aquela situação que aconteceu entre o fariseu e a viúva pobre, que foi lá e jogou uma moedinha e Jesus falou: aquela mulher deu mais do que todas as outras pessoas. Porque existe uma lógica de proporcionalidade. Para ela, aquela moedinha era numa proporção muito maior do que as grandes doações que os fariseus faziam. Então, quando você for doar, quando você for oferecer seu dízimo ou oferta, faça isso proporcionalmente. Você pode achar que você está dando muito, mas dentro daquela sua receita, isso é muito menos do que os 10% de referência. Entende? E aí você acha que é muito, mas proporcionalmente no seu orçamento, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Você poderia estar dando muito mais.
Bom, eu acho que você entendeu a importância de proporcionalidade. Então, mantenha a proporcionalidade. Quando Deus te abençoar com mais, significa que você tem mais para dar. E quando Deus te abençoar com mais, você não vai ter só 10% sobrando, você tem condições de abençoar muito mais. E toda vez que você for abençoado por Deus e tiver mais recursos para administrar, mais recursos que Deus te deu para você administrar, sempre se pergunte: por quê? Por que que Deus está me abençoando dessa forma? E sabe, você vai perceber que Deus abençoa mais algumas pessoas para que elas possam dividir com outras pessoas. Porque Deus poderia distribuir todos os recursos iguais para todo mundo, não é? Se Deus fosse, deixa para lá, lesse alguns livros de algumas pessoas por aí. Mas Deus poderia dividir os recursos todos iguais para todo mundo. Né? Mas Deus não faz isso. Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Ele abençoa mais algumas pessoas, menos outras pessoas, do ponto de vista financeiro. Para quê? Para que aquele que é mais abençoado possa dividir e compartilhar as bênçãos de Deus. Quando Deus te abençoar muito, se pergunte por quê? Por que que Ele está te dando mais para você administrar? Para que você possa ser mais generoso e dividir mais aquilo que Ele te deu. Então pense na proporcionalidade. E por fim, faça isso com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Faça isso com alegria. Não faça isso com um senso de obrigação, com um senso de dívida, com um senso de cobrança. Não faça isso porque você tem que fazer, porque você é obrigado a fazer. Não, faça isso com alegria, porque existe muita alegria em dar, muito mais do que em receber. Encontre essa alegria, encontre alegria em ver aquilo que Deus te deu ser usado para transformar outras vidas, para impactar outras pessoas, para construir outras histórias, para deixar um legado, para deixar uma marca, para poder abençoar, ajudar o aflito, para poder socorrer o necessitado. Faça isso com alegria e se sinta feliz em poder ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Sabe, eu queria terminar com uma frase que marcou a minha vida. Eu acho que talvez seja a frase mais. A frase da minha vida, a frase mais impactante da minha vida. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu vi essa frase, a única vez que eu vi essa frase. Eu estava visitando uma igreja e eu peguei o boletim daquela igreja, e no rodapé do boletim, aquela igreja tinha o hábito de sempre colocar uma frase de efeito de alguém que falou e a referência da pessoa. E essa frase estava assim com o autor desconhecido. E a frase eu peguei e recortei ela, e eu tenho até hoje ela guardada, uma tirinha, assim, um recorte daquele boletim na minha Bíblia. E isso faz, eu garanto para você, que mais de 20 anos. E a frase que mudou a minha vida, ela diz assim: o melhor uso que você pode fazer da sua vida é gastá-la em algo que dure mais do que ela mesma. O melhor uso que você pode fazer da sua vida é gastá-la em algo que dure mais do que ela mesma. E agora pensa, troca a vida por dinheiro. O melhor uso que você pode fazer do seu dinheiro é gastá-lo em algo que dure mais do que a sua vida. O melhor uso que você pode fazer de qualquer coisa que Deus te deu é gastar em algo que dure mais do que a sua vida. É gastar num tesouro eterno. E quando você entende que tudo vem de Deus e que Deus é a fonte de todos os presentes, tudo isso faz sentido. Porque a única coisa que vai durar mais do que a minha vida é aquilo que eu faço para Deus. É aquilo que eu faço para o reino de Deus. É aquilo que eu faço em amor ao próximo, que é amado por Deus. E esse é o melhor uso que eu posso fazer de todos os recursos que eu tenho. Esse é o melhor investimento. Esse é o melhor investimento que eu posso colocar a minha energia, a minha vida, os meus recursos, as minhas finanças. É em ser generoso,
em distribuir aquilo que Deus deu para eu administrar. Então, faça esse bom uso, seja generoso, faça esse investimento. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que você vai descobrir que existe uma alegria tremenda, uma alegria muito maior em dar do que em receber. Que Deus te abençoe. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre investimentos. E aí eu vou falar sobre um segundo tipo de investimento. Investimentos financeiros, mas investimentos com propósito. A gente não vai deixar o propósito de lado. Sempre que a gente faz alguma coisa com o nosso dinheiro, a gente tem que se perguntar por quê. E a gente vai fazer essa pergunta na nossa última aula. Na próxima semana eu te aguardo para a gente encerrar esse curso de finanças e esse tema de investimentos na próxima aula. Então, até lá e que Deus te abençoe.